Você sabia que antes de o ECA existir, toda e qualquer criança pobre eram retiradas da sua família só porque era pobre? E isso era legal, viu? Fica comigo até o final, que nós vamos falar sobre isso e muito mais na série ECA. Que história é essa? Oiê, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso canal. Aqui é Zilda Machado, sou assistente social e você já sabe, falamos de serviço social e saúde mental. E hoje é o nosso primeiro episódio da série ECA. Que história é essa? Vamos falar um pouco sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, como a lei se concretizou no Brasil e como funciona na atualidade. Para começar, é importante dizer que o Brasil teve 2 códigos de menores. O primeiro, de 1927, que tratava as crianças pobres como menores em situação irregular, como se o problema fosse delas por serem pobres, e não por omissão ou falta de políticas públicas. E em 1979 veio o segundo Código de Menores, e a lógica era a mesma. Crianças pobres, carentes ou que cometiam qualquer ato infracional eram vistas como caso de polícia, e não como sujeito em busca de proteção. E o Estado poderia interná-las nas instituições sem qualquer determinação judicial. A mudança começa em 1988, com a Constituição Federal, a chamada Constituição Cidadã. No artigo 227, trouxe algo revolucionário. Colocou crianças e adolescentes como sujeito de direitos, com a proteção integral do Estado, da família e da sociedade. E isso significa uma ruptura total da visão anterior. A criança deixa de ser um objeto de intervenção e passa a ser vista como um sujeito de direito. E o ECA trouxe a doutrina de proteção integral, que é muito diferente da visão anterior. Agora, criança e adolescente, não importa se rica ou pobre, todas têm direitos. E estes devem ser garantidos pelo Estado, pela família e pela sociedade. E o ECA define: criança é quem tem de 0 até 12 anos incompletos. E adolescentes, aqueles que têm de 12 anos a 18 incompletos. E garante direitos como vida, saúde, educação, esporte, lazer, profissionalização, dignidade, liberdade e direito à convivência familiar e comunitária. O abandono, a violência e a negligência passaram a ser crimes. E o ECA completa 36 anos em 2026 e continua sendo um marco na história da infância no nosso país. Desde sua promulgação, recebeu dezenas de atualizações. Em 2025, 2 leis importantes foram sancionadas. A Lei de 15.240, que tornou o abandono afetivo um ilícito civil e ampliou o direito dos pais a oferecer assistência emocional. A Lei de 15.211, o chamado ECA Digital, que protege crianças e adolescentes no ambiente online. Ou seja, o ECA nasceu em 1990, mas nunca parou de crescer. E se você trabalha com criança ou adolescente, seja assistente social, educador, conselheiro tutelar ou familiar, conhecer o ECA não é opcional, é obrigatório. Nos próximos vídeos, eu vou destrinchar cada parte desta lei. Falaremos sobre adoção, sobre o conselho de direito, sobre o conselho tutelar, sobre acolhimento institucional e muito mais. Deixa aqui seu like, seu comentário, se isso te ajudou. E se inscreve no canal. Ativa o sininho para não perder nenhum dos próximos episódios.